Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração firme na palavra de Deus, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. A Bíblia fala de tempo de plantar. Para Jim, meu marido, esse tempo chegou como resultado do grande terremoto de 1994, aqui no sul da Califórnia. Um dos resultados da devastação que experimentamos em nossa casa, que fica a aproximadamente 4,5 km do epicentro daquele tremor, foi a perda de partes do muro. Depois de passado um ano daquele abalo sísmico, considerava-se uma bênção ter os muros de pé. Mas as paredes, recentemente construídas, estavam tão frias, tão tristes, tão nuas. As antigas eram charmosas, adornadas pela idade, contornadas, cobertas de roseiras, figueirinhas era, uma espécie de trepadeira. Como se fossem braços amigos envolvendo nosso gramado, nosso quintal, nossa casa e qualquer um que estivesse ali desfrutando de sua beleza. A fachada de pedras tinha servido como um apoio invisível para amáveis recordações, coisas vivas e florescentes que acrescentavam fragrância e cor ao nosso quintal. Agora tínhamos de começar tudo de novo. Era nosso tempo de plantar. Então Jim plantou. 13 novas figueirinhas tinham a função de amenizar a aspereza dos novos muros. 12 delas estenderam seus dedos mágicos e começaram a cobrir amigavelmente a parede. Uma das plantas, porém, foi murchando lentamente, encolheu, secou e no final morreu. Numa sexta-feira à tarde, voltando do trabalho, Jim escolheu uma planta para substituir aquela. Trocou de roupa, pegou uma pá e curvou-se sobre a figueira morta, totalmente preparado para cavar o chão e plantar a nova muda. Mas, para sua grande surpresa, não foi necessário usar a pá. No momento em que pegou a planta, essa saiu facilmente do solo. Não tinha raiz. Embora aquela planta tivesse encontrado todas as condições necessárias, algo estava faltando debaixo da terra. Não havia o essencial no seu sistema de raízes para que ela extraísse do solo o alimento e a umidade para dar-lhe vida. Esse fato acontecido no nosso jardim retrata uma verdade espiritual para você e para mim, mostrando como Deus faz crescer em nós um coração de fé. Devemos nos empenhar em criar um sistema de raízes. As raízes fazem toda a diferença na saúde da planta. Olhando uma planta, qualquer pessoa pode perceber se ela possui ou não um bom sistema de raízes. A planta floresce ou não, cresce ou morre, progride ou seca. A saúde de ambos, uma planta num jardim ou um coração dedicado a Deus, reflete o seu estado interior. Como eles vão ou não vão, embaixo da terra ou no íntimo da sua vida. Extraindo vida da palavra de Deus. Se Deus vai ocupar o primeiro lugar no nosso coração e Ele vai ser a suprema prioridade na nossa vida, precisamos desenvolver um sistema de raízes profundamente apoiado nele. Como uma planta com as suas raízes escondidas no subsolo, você e eu, diante dos outros e a sós com Deus. Recebemos dele tudo aquilo que precisamos para viver a vida abundante que ele prometeu aos seus filhos. Precisamos viver nossa vida perto de Deus, realmente enraizadas nele. Ao buscarmos uma profunda vida com Cristo, devemos considerar alguns fatos sobre raízes. As raízes não são vistas. Como em uma figueirinha era, ou na maioria das plantas, nossas raízes espirituais são subterrâneas, invisíveis aos outros. Estou falando da sua vida íntima, da sua vida oculta, a vida secreta que você desfruta com Deus, longe dos olhos dos outros. Um iceberg ilustra a importância do que está oculto. Quando Jim e eu estávamos ensinando no Alasca, um pescador saiu com meu marido em seu barco. Jeff não apenas mostrou a Jim o espetáculo das águias, das focas, das baleias, mas também levou cuidadosamente seu barco a circundar um iceberg. Ele explicou a Jim que apenas 1/7 do iceberg é visto sobre a superfície do mar e que qualquer pescador bem informado sabe que não se pode chegar muito perto de um iceberg, porque, submerso na água, estendem-se outros 6/7 de gelo. O que estava visível aos olhos, apenas uma fração da enorme massa de gelo, era bastante para gerar medo, temor, pavor e respeito em qualquer marinheiro.
Esse é o nosso desejo, meu e seu, para a nossa vida. Queremos que a parte visível da nossa vida, aquilo que as outras pessoas podem ver, as leve ao mesmo tipo de temor e maravilha que temos dentro de nós. Queremos que a força vista por outras pessoas em nós seja o resultado do nosso relacionamento íntimo com Deus. Se com fé nutrirmos o que está escondido sobre a superfície de nossa vida, as pessoas vão se maravilhar com o que virem de Deus em nós. É fácil, porém, você e eu deixarmos de lado o nosso ideal de vida cristã. É fácil pensar que o que tem valor na nossa vida cristã é o tempo utilizado diante de pessoas, pessoas e mais pessoas. Parece que estamos sempre com pessoas. Os companheiros de trabalho, colega de escola, os do internato, os companheiros de estudo bíblico, as pessoas com as quais moramos, as que conosco partilham do discipulado ou o grupo de amigos. A verdade é que quanto mais do seu tempo diário, da sua vida, você passar a sós, silenciosamente com Deus, em reflexão, em oração, em estudo, em programação e em preparação, maior será a eficiência, o impacto, o poder da parte da sua vida vista pelos outros. Como ouvi um líder cristão dizer, você não pode estar o tempo todo com pessoas e exercer um ministério voltado para elas. O impacto causado pelo seu ministério está na proporção direta do tempo que você passa longe de pessoas e junto de Deus. Nossa eficácia para com o Senhor requer uma decisão sábia em relação ao uso do nosso tempo. Tenho na minha Bíblia uma citação que ajuda a tomar decisões que dilatam o tempo empregado por mim no desenvolvimento da minha vida subterrânea. Não devemos dizer não. Não só a coisas erradas e pecaminosas. Nós devemos dizer não. Não só a coisas erradas e pecaminosas, mas ainda a coisas agradáveis, lucrativas e boas que prejudicariam e atrapalhariam o compromisso de nossos grandes deveres e principais tarefas. Nossa eficácia para com Deus também requer solidão. Em seu pequeno livro, A Maior Coisa do Mundo, Henry Drummond fez esta observação. O talento se desenvolve na solidão. O talento da oração, da fé, da meditação, de ver o invisível. O caráter cresce na corrente da vida cotidiana. Conforme nossas raízes se aprofundam no Senhor, Deus nos afasta dos apelos deste mundo. Raízes são para aprofundar. O que acontece quando você e eu reservamos um tempo para estar com Deus em estudo e oração? Nós recebemos dele. Aprofundamos a nossa relação com Ele, nós somos nutridas, alimentadas. Asseguramos nossa saúde espiritual e crescimento. Quando passamos tempo em Cristo, Ele nos dá força e nos incentiva na busca dos seus próprios caminhos. Chamo esse tempo com Deus de a grande troca. Longe do mundo, fora da vista dos outros, troco meu cansaço pela sua força, minha fraqueza pelo seu poder, minha escuridão pela sua luz, meus problemas pela sua solução, meu fardo pela sua liberdade, minhas frustrações pela sua paz, minha agitação pela sua calma, minha esperança pela sua promessa, minhas aflições pelo seu bálsamo, conforto, minhas perguntas por suas respostas, meu embaraço pela sua sabedoria, a minha dúvida pela sua garantia, o meu nada pelo seu grandioso tudo, o temporal pelo eterno e o impossível pelo possível. Vi a realidade dessa grande troca em um retiro anual para mulheres de nossa igreja. Minha companheira de quarto e querida amiga era responsável por este evento, que contava umas 500 mulheres. Karen enfrentou tranquilamente cada desafio e pôs seu senso administrativo para atuar em cada crise. Notei que quando o início de cada reunião se aproximava e o pânico crescia entre as líderes dos grupos, que esperavam que as coisas corressem suavemente, Karen desaparecia. E quando algumas retirantes chegavam ofegantes, suando e cansadas ao nosso quarto perguntando: "Onde está Karen? Nós temos um problema." Ela estava onde ninguém podia encontrá-la. Em uma dessas ocasiões misteriosas, vi de relance Karen descendo pelo corredor do hotel, com sua pasta do retiro e a Bíblia na mão. Ela havia se preparado com antecedência para a sessão que se aproximava. Tinha revisado cuidadosamente os planos, horário, anúncios por uma última vez. Mas sentia necessidade de ler aquelas porções preciosas da poderosa palavra e então colocar nosso evento completamente nas mãos de Cristo em oração. Mais tarde, depois que Karen reapareceu, não pude deixar de notar o grande contraste entre ela e as outras líderes. Enquanto a ansiedade das outras mulheres crescia,
Karen exibia a paz perfeita de Deus. Enquanto elas se irritavam, se preocupavam, se desanimavam diante da pressão, a força de Karen, a força de Deus em Karen, brilhava com uma luz sobrenatural. Debaixo da terra e longe da multidão, ela havia trocado suas necessidades pela provisão de Deus. Raízes são para o armazenamento. As raízes servem como um reservatório daquilo que nós precisamos. Jeremias nos fala que a pessoa que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Esta alma confiante, cujas raízes estão sugando a água da vida, exibirá algumas qualidades. Em primeiro lugar, ela não terá medo do calor ardente, mesmo que os dias se transformem num longo ano de seca. Ao contrário, suportará o calor com folhas verdes. O reservatório que ela tem na palavra de Deus a sustentará no calor ardente, independente de quanto tempo ele dure. Ela também dará seu fruto fielmente, não deixará de frutificar, mesmo em tempo de seca. Por armazenar alimento do próprio Deus, ela será como uma árvore da vida, produzindo na estação própria e fora dela. Enquanto você e eu extrairmos regularmente o alimento necessário da palavra de Deus, Ele cria em nós um reservatório de esperança e de força nele. Então, quando os tempos forem ásperos, nós não estaremos vazias, não secaremos, não nos despedaçaremos, não morreremos, não nos faltará nutrimento, não ruiremos, esvaziaremos ou desistiremos. Em vez disso, simplesmente saberemos buscar nosso reservatório secreto de alimento e dali tirar o que Deus nos tem dado, o que precisamos naquele momento, e estaremos preparadas para ir de força em força. Foi exatamente isso que aconteceu comigo durante a doença da minha sogra. A hospitalização dela foi uma crise que desafiou a minha resistência. Meu marido, seu filho único, estava em uma viagem internacional e literalmente fora do nosso alcance. Por causa das constantes exigências deste período difícil, eu não tive a possibilidade de manter meus momentos silenciosos. Enquanto estava ao lado da cama de luz, enquanto cuidava dela, não tive outra opção senão buscar meu reservatório. E o que eu achei armazenado ali? Como evidência da graça maravilhosa de Deus, achei força em muitas passagens da Bíblia que tinha memorizado durante anos. Recebi energia espiritual dos salmos lidos, estudados, recitados nas horas matinais e silenciosas a sós com Deus. Enquanto tocava seu poder pela oração, experimentei em meu coração a paz de Deus, que excede todo entendimento, e fui fortalecida pelo exemplo do meu Salvador e de um grande número de homens e mulheres da Bíblia, que também acharam do que precisavam na palavra de Deus. Raízes profundas nas verdades de Deus são definitivamente necessárias como reservas para os tempos tempestuosos. Raízes são para o apoio. Sem um sistema de raízes bem desenvolvido, a nossa copa se torna insuportável. Uma pesada folhagem sem nenhum apoio. Sem o trabalho de uma rede de raízes fortes, cedo ou tarde teremos de nos apoiar em uma estaca, amarrados, sustentados, endireitados, até que o próximo vento bata e caiamos novamente. Mas com raízes firmes e saudáveis, nenhum vento poderá nos derrubar. Sim, o apoio de um saudável sistema de raízes é vital para que a gente permaneça firme em Deus. Lembro-me do processo usado antigamente para o cultivo de árvores que se tornariam nos mastros principais dos navios, de navios mercantes e militantes. Os grandes construtores de navios selecionavam árvores localizadas no topo de altas colinas para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. Então eles cortavam todas as árvores que as circundavam e que protegiam da força do vento as árvores que haviam sido escolhidas. Com o passar dos anos e com os fortes açoites de ventos contra as árvores, elas cresciam e tornavam-se mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro principal do navio. Quando temos um sistema de raízes sólido, também podemos ganhar a força necessária para permanecer firmes apesar das pressões da vida. Sim, mas como? Como uma mulher pode aproximar-se do coração de Deus? O que podemos fazer para nos colocar numa posição em que Deus possa tornar cada uma de nós uma mulher de notável resistência? Desenvolver o hábito de nos aproximar de Deus.
Só por meio da exposição rotineira e regular à palavra de Deus, você e eu poderemos extrair o alimento de que precisamos para cultivar um coração de fé. Eu sei muito bem como é duro desenvolver esse hábito e como é fácil esquecer e deixar de fazer. Por alguma razão, é comum que eu planeje ter meu tempo com Deus mais tarde. Pensar que poderei fazê-lo daqui a pouco ou passarei apenas um dia sem ter esse momento com Deus, mas que estarei com Ele amanhã. Entretanto, tenho aprendido que essas minhas boas intenções não adiantam em muito. É fácil iniciar o meu dia planejando ter o tempo silencioso um pouquinho mais tarde, depois de fazer algumas coisinhas em casa, depois de dar alguns telefonemas, arrumar a cozinha, ligar a lava-louça, arrumar a cama, recolher as roupas do chão e, quase esqueci, esfregar a pia do banheiro. De repente estou correndo e de alguma forma não consigo tempo para a relação mais importante da minha vida, que é a minha relação com Deus. É por isso que preciso ser firme comigo mesma no objetivo de ter um tempo habitual, agendado com Deus, estando ou não com vontade, independente de parecer ou não o melhor uso do meu tempo. Preciso aproximar-me de Deus. Aqui vai uma pergunta para a sua meditação. Se alguém lhe pedisse para descrever o tempo silencioso que você teve na manhã de hoje, o que você diria? Foi exatamente essa pergunta que Dawson Trotman, fundador do Ministério Os Navegantes, fazia aos homens e mulheres que se inscreviam para o trabalho missionário. Certa vez, ele passou 5 dias entrevistando os candidatos para o Serviço Missionário Internacional. Gastou meia hora com cada um, perguntando especificamente sobre a sua vida devocional. Infelizmente, só uma das 29 entrevistadas disse que a vida devocional para ela era uma constante na sua rotina, uma fonte de força, de orientação, de alívio. Enquanto Trotman continuava a sondar aqueles homens e mulheres que planejavam uma vida toda de serviço a Deus, constatou que desde que aquelas pessoas haviam conhecido o Senhor, nunca tinham tido uma vida devocional consistente. Desenvolver o hábito de aproximar-se de Deus definitivamente ajuda a tornar nossa vida devocional o que precisamos que ela seja e o que Deus quer que ela seja. Reservar um tempo pessoal para nos aproximar de Deus. Como mulheres, estamos acostumadas a esquematizar, planejar, programar os eventos em nossa vida. Sabemos como realizar festas, casamentos e retiros. No planejamento do seu tempo silencioso não deve ser diferente, especialmente considerando seu valor eterno. Considere que tipo de tempo seria ideal para você, que elementos o tornariam um tempo de qualidade. Quando? Tenha em mente um dos meus lemas: alguma coisa é melhor que nada. A única hora errada para ter o nosso momento a sós com Deus seria nenhuma hora. Assim, escolha um tempo que se enquadre no seu estilo de vida. Algumas mães com filhos pequenos têm o seu tempo com Deus no meio da noite. Algumas mulheres que trabalham fora o têm durante a hora do almoço, no carro, no restaurante, na mesa do escritório. Minha querida sogra tinha o seu tempo de comunhão íntima com Deus à noite na cama, porque a dor não a deixava dormir e a palavra de Deus a ajudava a relaxar. Certa mulher toma sua agenda todas as tardes de domingo, verifica os compromissos da semana e então marca seus encontros diários com Deus nos horários mais convenientes. Hudson Taylor revelou a um amigo que o sol nunca tinha nascido sobre a China sem me encontrar em oração. Como ele conseguia isso? Para assegurar um tempo silencioso em Deus, sem interrupções, ele se levantava sempre muito cedo, antes de a luz do dia raiar. E se a natureza o exigisse, ele voltava a dormir depois disso. Qual seria o melhor tempo para você? Ao definir qual o melhor momento, você já deu o primeiro passo nessa importante decisão. Onde? Hoje em dia, minha cama é o melhor lugar para eu ter a minha hora tranquila com Deus. Mas por muitos anos, foi a mesa do café da manhã. Depois, por alguma razão, passei para a sala de estar, usando o sofá e a mesa do centro. No verão, o melhor lugar para o meu momento a sós com Deus é no quintal. Bem, não importa onde você se encontra com Deus, contanto que você faça. Tenho amigos que escolheram escrivaninhas e balcões como seu lugar para terem o seu momento a sós com Deus. Uma mulher transformou um guarda-louça antigo no seu local de oração. Certo livro que encontrei sugeria que se comprasse uma porta em uma loja de ferragens e a colocasse de maneira a formar 2 gabinetes. Faça tudo o que for preciso para ter um lugar específico para se encontrar com Deus.
O que mais ajuda? Junte esses elementos indispensáveis: uma boa luz para a leitura, canetas para grifar textos, lápis, marcadores, papéis adesivos, papéis cartões, blocos para anotações, um caderno de oração e uma caixa de lenço. Você poderia também acrescentar um inário para guiar seus cânticos ou um aparelho de som com gravação de louvores cristãos ou estudos bíblicos. Talvez você precise de seus versículos memorizados, um diário, uma concordância bíblica, um livro devocional ou alguns livros de referência. Verifique se tem tudo o que precisa. No que depender de você, prezada companheira na busca por ser uma mulher, segundo o coração de Deus, faça tudo o que for preciso para estar a sós com Deus, de forma com o coração dele possa entrar em perfeita sintonia com o seu. Como escreveu um santo sábio, todo cristão deve ter um tempo realmente a sós com Deus, a pensar em ter Deus todo só para mim e saber que Ele me tem todo só para Ele. Sonhar em ser uma mulher, segundo o coração de Deus. A motivação é fundamental quando desenvolvemos um coração de devoção, e sonhar ajuda a nos motivar. Como um chamado de despertar para a seriedade da vida cotidiana e para a urgência de andar com Deus, descreva a mulher que você quer ser espiritualmente ao fim de um ano. Deixe a sua resposta ideal aos seus sonhos. Você poderia imaginar que durante um ano pode trabalhar numa área de sua vida cristã em que você se sinta fraca e obter a vitória? Poderia ler a Bíblia inteira do princípio ao fim? Poderia estar pronta para o campo missionário? Poderia ser discipulada por uma mulher mais velha ou discipular uma mulher mais jovem? Poderia fazer um treinamento para aconselhamento ou evangelismo? Poderia fazer um curso bíblico de um ano? Poderia memorizar determinado número de versículos da Bíblia? Você pode estipular uma meta. Depois de sua conversão, Dawson Trotman começou a decorar um versículo por dia durante os 3 primeiros anos de sua vida cristã, o que significa 1000 versículos. Você poderia ler 12 livros cristãos de qualidade. Sonhe e faça. Descreva a seguir a mulher que você quer ser espiritualmente daqui a 10 anos. Anote rapidamente a sua idade atual aqui na margem do livro e escreva embaixo a idade que você terá daqui a 10 anos. Imagine o que poderá acontecer durante esse tempo e você verá que precisará de Deus. Precisará dele para ajudá-la a vencer suas dificuldades em superar áreas de pecado e crescer espiritualmente. Precisará que ele te ajude a ser esposa, a ser solteira, ou que ele te ajude quando estiver viúva. Precisará de Deus para te ajudar a ser mãe, independente da idade dos seus filhos que eles tiverem naquela época. Precisará de Deus se quiser ser a filha, a nora ou a sogra que você deseja ser. Precisará dele para te ajudar a servir aos outros com sucesso. Precisará dele quando estiver cuidando dos seus pais idosos. Precisará dele quando você mesmo estiver envelhecendo. E você precisará de Deus quando morrer. Você acredita que pode ser essa mulher? Com a graça de Deus haverá recompensa para os seus esforços. Como diz a Bíblia, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Você determina alguns elementos do coração. Você decide o que vai ou não fazer, se vai ou não crescer. Você decide também o nível que atingirá, a marca, o nível que não alcançará e o nível que atingirá subitamente aqui e ali. O nível diário de 5 minutos ou o nível diário de 30 minutos. Você decide se quer ser um cogumelo que aparece durante a noite e seca ao primeiro sinal de vento ou calor. Ou um carvalho que dura e tornando-se mais forte, mais vigoroso com o passar dos anos. Como meu marido, eu sempre desafio os alunos no curso de mestrado do seminário. Deus levará até onde você quiser ir, tão rápido quanto você quiser ir, quão longe e quão rápido você quer caminhar na busca de tornar-se a mulher dos seus sonhos. Resposta do coração. Bem, aqui estamos, mulheres, segundo o coração de Deus, sonhando em amá-lo mais, ó Cristo, amá-lo mais. Quando estamos olhando bem no centro do coração de Deus, a palavra do próprio Deus. Verdadeiramente, os tesouros da palavra de Deus são insondáveis. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios de seu coração por todas as gerações. Por sua palavra nascemos de novo, por ela crescemos, e por ela andamos pela vida enquanto ela ilumina o caminho para nossos pés. Verdadeiramente, aproximar-se da palavra de Deus cada dia deveria ser de extrema importância para nós. Que alegria descobrirmos que nos satisfaz mais aproximarmos de sua palavra do que buscar o alimento para os nossos corpos. Recortei e guardei o obituário de um compositor que trabalhava nas suas músicas pelo menos 600 horas no ano, registrando o progresso cada dia no diário. Ele passou a vida inteira em algo bom, mas temporal, algo sem valor eterno.
Agora imagina que tipo de transformação aconteceria no seu coração se você passasse tempo ou mais tempo cada dia se aproximando de Deus por meio de sua palavra, tempo utilizado em algo de valor eterno. Proponha no seu coração gastar mais tempo perto do coração de Deus, utilizando mais tempo com a sua palavra. Obrigada por acompanhar este momento da leitura do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George.